Fala galerinha do Dominantes Online, mais uma aulinha de química, mais uma aulinha de funções oxigenadas e a gente vai entrar aqui agora nos ácidos carboxílicos. O que são ácidos carboxílicos? Primeiro vamos entender o que é esse grupo carboxila. A carboxila, os ácidos carboxílicos, né, tem a presença aí pela lógica do grupo carboxila, é uma junção da carbonila, que a gente já viu nos aldeídos e cetonas, juntos com uma hidroxila. Então, no mesmo carbono, você tem uma carbonila e uma hidroxila. Juntos, a gente chama isso de carboxila. Beleza? Tá? Então, os grupos, a gente vai ver mais à frente, os derivados de carboxila, ok, mas agora a gente tem os ácidos carboxílicos. Por que são ácidos? Ácidos porque eles são conhecidos também, têm um caráter lá da inorgânica, de conseguir reagir, na verdade, esse grupo, né, a gente vai ver isso mais à frente, pode gerar, né, a ionização, mesmo que fraca, né, e gerar o H+. Então, eles têm um caráter, de certa forma, ácido. São os ácidos orgânicos, tá bom? E aí a gente vai ver as regras. Primeiro, o termo ácido a gente continua utilizando, então no nome dele vai ter o termo ácido, ácido alguma coisa, e termina com óico, tá? Então aqui, ó, vamos ver. Esse exemplo aqui para pegar, 2 carboninhos, 1, 2. 2 carbonos é o et, né? Não tem ramificação nesse caso. Então a gente chama esse cara de ácido etanóico. Tá? Se aparece uma sequência um pouco maior, esse é o carbono número 1. Você não precisa identificar, assim como nos aldeídos, aonde está o grupo do álcool. É sempre no primeiro carbono. Então você tem aqui, ó, ácido, começa escrevendo ácido, 3-metil, não é um metil, não é um CH3 que tem aqui, ramificação menorzinha, 4 carbonos, but, eu vou botar embaixo, ó, butanoico, óico no final, pelo grupamento, tá? Não é um hidrocarboneto, não é um álcool, não é um aldeído, é um ácido carboxílico, tá bom? Aqui, ó, e caraca, peraí, tem 2 grupamentos, qual eu escolho? Nesse caso, tanto faz, né? Mas aí você procuraria o seguinte, tem 2 grupamentos, vamos ver o que tem além do grupamento. Tem as insaturações, ok, 1, 2, eu vou daqui 1, 2 também, então tá servindo. Tanto faz qual o caminho que você segue nesse caso. Vamos lá, ácido, para começar, tem ramificação? Não, não tem ramificação. Então são quantos carbonos? 4 carbonos? Ok, então ácido eu ia botar butano. Pode botar butano? Não. Butém. Preciso dizer onde está? Não, não precisa. Como assim você não precisa? Porque não tem espaço, ele não poderia ficar aqui, ele não poderia ficar aqui, então só poderia ficar no meio mesmo. Ah, mas eu botei, Bruno. Não aconselho, mas aí tem que pensar um pouco para ver se é viável ou não. Butém dioico. Ou buteno dioico, caso você queira. Dioico. A partir desse nome você consegue chegar a essa estrutura? Você conseguiria chegar a outra estrutura? Não, di, porque são 2. Beleza? Que tem um em cada extremidade. Bom, e aí é o seguinte, para a gente continuar, eu só preciso falar com vocês sobre até mesmo a origem de alguns termos usuais, que a gente já viu antes. Um deles é o ácido metanóico, ele é muito utilizado, ele é mais conhecido como ácido fórmico. Daí vem esse formezinho que a gente usa no formol, no formaldeído, que tudo que é o prefixo usual para né, vem do ácido fórmico, porque é o ácido que é extraído das formigas, né? Então, obtido a partir da maceração lá das formigas, você consegue obter esse líquido, que é ácido fórmico. Não tem muita utilização industrial, né? Não tem muita utilização. Tem alguns casos específicos, alguns processos específicos, algumas sínteses, mas fora isso, não tem outras, diferente do ácido etanóico, que é conhecido como ácido acético, ou em solução aquosa, a gente conhece como vinagre, tá? E por último, um deles que o pessoal confunde muito é o ácido benzoico. Eu falo assim, como é que é o ácido no benzeno? Só cuidado, tá? O ácido benzoico pode ser chamado de ácido ácido fenilmetanóico.
porque é o fenil como ramificação, e o grupo funcional é onde tem só esse carbono ligado ao grupo. O grupo funcional, a cadeia principal é só esse carbono, né? Porque é quem tem um grupo funcional. Então é chamado de fenilmetanol ou ácido benzoico. Também é bastante utilizado, principalmente em indústrias de conservante até hoje, né? Os ácidos gerados, os sais a partir da sua reação de ácido. Posterior a isso, a gente vai ver os derivados desses ácidos, as reações que geram outros compostos orgânicos a partir dos ácidos, né? A gente tem as reações de neutralização e alguns outros conjuntos de derivados dos ácidos carboxílicos ainda nas funções oxigenadas, porque ainda continua tendo oxigênio. Tá bom? Ficamos por aqui. Até uma próxima aula e fui!